Eu quero começar sendo grato a Deus, primeiro, pela semana que nos proporcionou estar aqui junto com vocês. Como eu havia falado, essa semana não conhecia essa igreja e Deus nos proporcionou estar com vocês. Pela proteção dele, na ida e na vinda para cá, foi uma bênção também. Também grato a Deus pela minha esposa ter me acompanhado durante toda a semana, sempre vou ter a companhia dela. A equipe do Ministério Jovem, que trabalhou muito essa semana e até antes dessa semana estava acontecendo, trabalharam bastante. A gente pôde perceber a dedicação com a cesta preparada, o investimento que foi feito, chamando as pessoas, convidando, o lanche também, que foi uma bênção, né? E também agradecer à igreja por ter vindo, aqueles que puderam vir durante toda a semana. Que bom que você veio. E eu espero que a sua fé tenha sido fortalecida. Nossa maior intenção é essa. Não é fácil para um pregador fazer um sermão. Para mim, por exemplo, às vezes eu faço um sermão só em uma semana. Demora uma semana para terminar um sermão. Já passei meses com um sermão só para preparar. Então, é um custo muito grande para fazer um sermão. Você não tem ideia do tempo gasto, muitos livros lidos, pesquisas feitas para poder dar o melhor para a igreja. Mas nós, pregadores, sabemos que nós pagamos um preço alto, mas o valor é tremendo quando a igreja cresce espiritualmente, quando a igreja aceita aquela mensagem e fala: Deus falou comigo. Isso é o nosso objetivo. Por isso que vale a pena passar dias estudando, horas lendo, escrevendo, pensando, pedindo a Deus orientação para falar. E Deus tem feito isso e eu louvo muito a Ele por esse propósito. Então, continua orando por nós, tá? Pelo nosso ministério. Eu tenho apenas 1 ano e meio de pastor, tá? Eu já sou um pastor aspirante. E esses 4 anos é tipo um teste que a igreja faz para ver se a pessoa pode ser pastor ou não. E que Deus nos ajude a passarmos esses 4 anos e sermos ordenados pastor. E eu mando aqui o convite para a igreja, quando da minha ordenação. Tá bom? Ontem quase que não deixaram eu comer lanche, vou protestar. E eu estava com fome ontem. Um vinha, ficava comigo conversando. Aí chegou o irmão e falou assim: deixa o pastor comer, rapaz. Aí o outro falou: não, deixa ele aqui mesmo, só mais para a gente comida aqui. Olha a intenção. Como se o pastor comesse muito, eu não como quase nada ao meu corpo. Eu não como muito, tá? Como muito. O irmão Marcos sabe, eu fui na casa dele sábado, ele sabe como eu como. Comi tudo que tinha na mesa. Tudo era de crente, a comida. Olha, eu quero terminar esse sermão e eu deixei essa mensagem útil, de propósito. Pode passar o tema, pode passar. É a igreja, mais uma vez, dos sonhos de Deus, tá? Isso aí. A igreja dos sonhos de Deus. Qual será a igreja que Deus deseja? Semana de oração, tema geral, eu sou a mensagem. Nós somos a mensagem. E essa mensagem tem que estar muito preparada para receber as pessoas, trabalhar com elas e salvar-se. A igreja dos sonhos de Deus é uma mensagem que nós preparamos e espero que ajude você. Pode passar, foi feita uma pesquisa. Tá bom, deixa aí. E foi essa pesquisa feita por várias igrejas no mundo todo. Batista, Assembleia Universal, Adventista, Presbiteriana, Congregacional. E nessa pesquisa, com essas igrejas evangélicas de modo geral, a pergunta era: o que ou quem atrai as pessoas à igreja? Por que as pessoas vão à igreja? O que atrai elas a ir a um templo, assistir um culto? O que faz essas pessoas tornarem-se cristãs, batizarem-se? A pergunta geral: o que atrai uma pessoa à igreja? E foi ali elencado alguns nomes. Pode passar, só um clique, mais um, aí. Então aqui está todos os nomes dos quais a maioria votou. Então, o pastor, escola sabatina, busca individual, programas e assim vai. Aqui está a principal lista de coisas ou pessoas que atraem alguém para a igreja. Mas eu quero perguntar para você, eu quero sua ajuda agora. Para você, de 0 a 100%, depois eu vou mostrar o resultado. De 0 a 100%, o pastor atrai alguém para a igreja. Quantos por cento para você? Pode falar. 10%.
Que é isso, irmão? Na minha presença. Ele falou 1%, mas a mãe ainda deu 10 ali. Alguém dá mais? Obrigado, irmão. Deu 20 ali. Mas 1% na minha presença ainda. Na minha cara. Vamos orar por esse irmão. Tudo bem. Então aqui algumas opiniões. Outro item lá que foi muito votado. No nosso caso, a escola sabatina, mas nos outros, a escola dominical. Então, para você, a escola dominical, a escola sabatina, bem preparada, bem feita, atrai quantos por cento alguém à igreja? Mais do que o pastor, 50 lá. Estou sem moral mesmo. Quanto? 30, 50, sou alto. O pastor não vale nada. 50, 60, tudo bem. Vamos lá. Busca individual, o que é isso? Aquela pessoa estava em casa e do nada pensou assim: hoje eu vou à igreja e quero ser crente. Do nada ela pensou isso. Foi lá e que eu quero ser crente hoje. Quantos por cento? 5, 1%? Meio? Olha aí. Outro item: programas da igreja. Aquele programa bem preparado, boa música, boa mensagem, muito animado, bem feito. Então, um bom programa atrai quantos por cento? Alguém? 80? 50? 2%? 10%? Olha só, está misturado aí. Outra coisa, necessidade especial. O que é isso? Alguém perdeu o emprego, está com alguma doença, problema na família. Então, isso atrai quantos por cento alguém à igreja para você? 100? 30. Essa foi lá em cima. Olha, outra coisa, visitação. Está aqui o diretor do Ministério Pessoal. Então, uma visita, foi na casa da pessoa, orou com ela. Então, uma visita atrai quantos por cento alguém à igreja? 50? 15, 80, 20? Olha, está variando. Outro item, cruzadas evangelísticas, ou semanas de oração, ou evangelismo público. Quantos por cento? Essas cruzadas, o evangelismo atrai alguém para a igreja, para você? 80? 5? 20? 50? Está variando aí, ó. Outra coisa, amigos ou parentes? 7? 80? 90? 55? Quem dá mais? Olha, vamos agora para o resultado? Essa pesquisa foi feita mundialmente, tá? E aí estão os principais itens que atraem alguém à igreja. Um clique só, o resultado: o pastor atrai 6%. Fui bem, viu que me deu 1%, fui bem. 6% apenas. Alguns me deram 10%, obrigado pela consideração. Mas na realidade o pastor atrai apenas 6%. Pode ser o melhor pastor do mundo, a melhor pregação do mundo, feio ou bonito, arrumado ou desarrumado, é 6% no máximo, tá? Outro item, dá um clique aí. Escola Sabatina Dominical, apenas 5%. A melhor do mundo pode ser, só 5%. Outro, mais um, busca individual, hoje eu quero ser crente, 3% apenas, tá? Mais um item, programas da igreja, não pode ser o melhor, apenas 3% também. Vamos lá. Necessidades especiais, perdeu emprego, família, doença, só 2%. Só. Outro item, visitação, 1%. Alguém pode pensar: agora eu vou parar de visitar. Não vale a pena? Vale, muito. Uma pessoa salva é uma festa no céu, tá? 1%. Outro item, evangelismo, 0,5%. 0,5%. Outro, amigos ou parentes, 79%. Pode clicar até o final, mais um clique. E outros que foram poucos votos, 0,5%, tá? Então, segundo a pesquisa, o segredo para se conquistar alguém para a igreja é amizade ou ter algum parente. E todo mundo aqui tem parente. Todos aqui têm amigos ou amigas. O segredo para alcançar as pessoas para Jesus é a amizade.
é ter um parente. Interessante que, se eu fosse aqui perguntar, quem entrou para a igreja por conta de um evangelismo? Um outro ia levantar a mão. Se eu pergunto, quem aqui entrou para a igreja porque veio sozinho? Um outro. Mas se eu perguntar, quem veio à igreja porque conheceu um outro adventista? A maioria ia levantar a mão. E eu estou aqui hoje nessa igreja porque eu conheci uma família adventista que me trouxe à igreja. Amém. Porque foram meus amigos, ficaram comigo, me convidaram para a igreja, sentaram do meu lado, me convidaram para a sua casa, e eu estou aqui hoje. Sou um pastor da igreja porque um amigo me trouxe para a igreja. Mas será que isso tem base bíblica? Pode passar. Segundo o Novo Testamento, das 40 pessoas que foram levadas a Jesus, apenas 6 foram por conta própria. 34 foram levados a Jesus por um amigo ou um parente. Isso é incrível. E a pesquisa feita mundialmente com as igrejas prova que ela é verdadeira. Interessante que a estratégia de Deus para alcançar outros é o serviço, é a amizade, é o companheirismo, é ajudar um ao outro. Pode passar para a gente, por favor? Olha só esse texto de Ellen G. White. Eu vou ler aqui porque não enxergo, tá? Sou cego mesmo. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora apenas uma. Ellen White fala que o segredo para conquistar as pessoas é ser cortês, é amizade, é servir. Um outro texto também do livro Uma Igreja com Propósito, pode passar? Pode passar mais, passa mais, passa mais. Aí. Diz assim, as pessoas não se importam o quanto nós sabemos, até que saibam o quanto nos importamos com elas. Uma conversa inteligente e amigável abre as portas para evangelizar os não crentes mais rapidamente do que qualquer outra estratégia. Livro Uma Igreja com Propósito, página 43. As pessoas lá fora da igreja não querem saber se você conhece Daniel e Apocalipse. Elas não querem saber se você já leu a Bíblia 100 vezes. E eu conheci uma senhora de 70 anos, lá na Bahia, que ela já tinha lido a Bíblia 80 vezes. Ou seja, houve ocasiões que ela leu a Bíblia em um ano, mais de uma vez. Mas as pessoas não querem saber se você conhece de teologia, se você prega bem, ou consegue dar um grande curso bíblico. Elas querem saber se você se importa com elas, se você está interessado na pessoa, e não com o interesse que ela seja mais um membro da igreja. Um exemplo disso, João capítulo 6. Ali está a ordem para conquistar alguém para Jesus. João capítulo 6 todo. Primeiro, Cristo começa a pregar para uma grande multidão e o povo tem fome. O que acontece? Ele continua o sermão ou para? Ele para. Porque naquele momento o mais importante era atender às necessidades físicas das pessoas. E ele agora para e pede para os seus discípulos procurarem alguém ou algum alimento para alimentar a multidão. E um jovem é trazido e ele multiplica pães e peixes. Ele alimenta a multidão. Primeiro ele começou a pregar a palavra. Ele para porque percebe que o povo tem fome. O povo é alimentado. E ele continua com a mensagem. Uma lição aqui. Se há alguém com fome, primeiro alimente-a, depois pregue. Segundo ponto, ainda no capítulo 6. Cristo agora está andando sobre as águas. E os discípulos de longe, à noite, observam. É um fantasma! Pela crença grega que fantasmas existem. Estavam tão influenciados por essa crença. E falam que era um fantasma. Mas ele fala, calma, sou eu, Jesus. Ele acalma o coração daqueles homens. Ele lhes dá tranquilidade, tira o medo. Segunda lição. Trata as pessoas, as emoções das pessoas.
Muitos por aí fora estão com medo, estão sem esperança, se sentem só, solidão. Não adianta pregar a Bíblia quando a pessoa quer ter um amigo, ou quer ganhar um abraço, ou sentir que alguém se importa com elas, que alguém está ali para ajudar na hora mais difícil e tirar os seus medos, seus traumas, quem sabe. Ninguém aqui é psicólogo, mas pode pelo menos ouvir, orar, se preocupar e falar: eu estou com você. Segundo passo, trate as questões emocionais das pessoas antes de estudar a Bíblia. Ainda que no capítulo 6 fala assim: Jesus é o pão da vida. Apenas por último, Cristo leva as questões espirituais. Primeiro físicas, depois emocionais e agora espiritual. Essa é a ordem para alcançar alguém para Jesus. Cristo fala: eu sou o pão da vida. Ele precisa pregar e falar que Ele, Jesus, é o Filho de Deus. Muitas vezes queremos inverter essa ordem. Conhecemos alguém e Bíblia. Por enquanto que a pessoa está precisando, a princípio, de outras coisas, tem outras necessidades, depois a Bíblia. E Cristo sabia disso, tinha essa sensibilidade em relação às pessoas. Pode passar aí para a gente? Eu quero contar para vocês minha história. Ou melhor, eu quero ler com você primeiro a Bíblia. Lucas. Abra no livro de Lucas. Eu só esqueci, deixa eu ver aqui. Lucas, verso 2, 10, verso 2. Lucas, capítulo 10, verso 2. Há um conselho muito bom para mim e para você, como igreja, em relação à pregação do Evangelho. Lucas 10, verso 2. E quem achou diz o quê? Vamos lá. Verso 2: E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, clamai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Olha como é a oração de muitos. Senhor, envia pessoas sinceras para essa igreja. Envia pessoas para que eu possa ler com elas a Bíblia, levar a tua palavra para essas pessoas. Então, envia para mim pessoas assim, Senhor. Essa oração não é uma oração correta. Aqui o texto nos afirma que a seara já está madura. A seara são as pessoas. E a oração aqui no verso não é pela seara que está lá fora. A oração aqui é pelos trabalhadores, que são poucos. A oração deveria ser: Senhor, eu estou aqui nessa igreja, batizado, conheço a Bíblia, pouco ou muito, não importa, mas me ajuda, Senhor, a alcançar alguém para o teu reino, lá fora, lá no trabalho, na faculdade. Me ajuda. A oração é por você, é por mim, não pela seara. Porque Deus envia pessoas de maneira muito fácil, até pelo Novo Tempo. E aqui tem alguns casos desses. Em várias igrejas no estado de São Paulo, em Recife também, de onde eu sou. Lá tem Novo Tempo, canal aberto. E lá tem uma igreja, a Assembleia de Deus Novo Tempo agora, que abriram. Fui lá agora, no começo do mês, está lá, essa igreja que não existia. Mas pelo Novo Tempo, tem canal aberto, e está sendo muito propagada e divulgada, colocaram uma igreja assim, a Assembleia de Deus Novo Tempo. Mas o Novo Tempo não pode cumprir o seu papel por completo. A igreja está preparada para receber as pessoas da Novo Tempo. Porque se não estiver, não adianta pregar e elas virem para cá apenas. Elas precisam de alguém ao lado delas, que façam amizade com essas pessoas, que ajude essas pessoas, tenham um contato pessoal, porque o Novo Tempo não vai dar tudo o que eu poderia dar àquela pessoa.
Uma coisa é ser amigo pelo Facebook ou WhatsApp. Outra coisa é ser amigo face a face, face a face. No ano de 2004, eu fazia parte de uma igreja de 240 membros. Mas no ano de 97 fomos abrir uma outra igreja, no mesmo bairro, mas uma igreja filha, com 8 pessoas. Primeiro ano, a igreja batizou 12 pessoas, em 97. 12. Começou a crescer. Era um grupo, uma garagem, não alugada, mas emprestada, de 4 de frente por 6 de comprimento, muito pequena. E eu fiquei lá com aquele grupo de pessoas. Foi crescendo a igreja. Conseguimos um terreno, começamos a trabalhar naquele terreno, cavando lá as estruturas, né, os buracos lá, para fazer as colunas, colocar uma laje. E naquele período, uma jovem que batizou no primeiro ano logo, chamada Marcela. A Marcela, ela tinha 15 anos de idade. Só que ela era vizinha de um outro colega, o Danilo, um amigo, também de 15 anos. E ela convidou o Danilo a vir à igreja. E ele, muito empolgado, né, gostou da igreja, muito dinâmico, e eu ofereci para ele um curso bíblico. Conheci ele e começamos a estudar a Bíblia e conhecer ele um pouco melhor, a trabalhar com ele. Na terceira lição ele falou assim: eu quero dar o dízimo, devolver o dízimo. Nossa, a lição não era nem sobre dízimo, ele até queria. Na sexta lição, mais ou menos, ele falou: eu quero batizar. Eu disse: calma aí, vamos acabar o curso bíblico. Vamos conhecer, terminamos o curso bíblico com o Danilo. E no final, sabe o que aconteceu? Ele falou: eu quero batizar. Tudo bem, ele é de menor, e a mãe tem que fazer o quê? Ou o pai? Assinar, né? Permitir. Tudo bem, eu falei: Danilo, você quer batizar? Então eu quero fazer uma visita à sua mãe. E ele: tudo bem, ele foi em casa, falou com a mãe, expliquei para ele que tem que assinar. Ele volta e manda um recado para mim da mãe. A mãe falou assim: olha, fale lá para os seus irmãozinhos que eu odeio crente. E se porventura vier aqui no prédio, no edifício, algum irmãozinho da sua igreja, vou fazer aqui o maior escândalo nesse prédio que vou passar vergonha. E ela falou mais: avise lá que eu sou catimbozeira, macumbeira. Meu Deus, ela não era, estava mais de escola caminho. E eu pensei: e agora como esse menino vai batizar? De menor não pode fazer isso. A mãe tem que assinar a ficha. Eu explicar para ela o que é a igreja um pouco, o batismo, mas ela: não, irredutível, não quero nenhum irmãozinho da sua igreja aqui na minha porta. E eu pensei: meu Deus, o que fazer agora? O que fazer? E Deus me deu uma ideia. Eu tinha em casa uma máquina de datilografar. Não tenho mais, tá? Eu tenho um computador hoje. Com internet. Mas aprendi a digitar com curso de datilografia. E nunca mais esqueci. Então, peguei uma folha de sulfite, coloquei na máquina, datilografando lá, fiz uma mensagem, tudo que eu queria falar para aquela mulher. Deus me ajuda nas palavras. Fiz a carta, uma folha inteira, dobrei, coloquei no envelope e peguei para ele e dar para a mãe. A mãe leu a carta e ele veio trazer a resposta. E eu levei a ficha junto, tá? Com a carta. Sabe o que aconteceu? A ficha veio assinada e a mãe aceitou ele batizar. Eu fiquei feliz, ele também. Mas ela não foi ao batismo dele. Ele foi só. Só que o Danilo tinha uma irmã, Lorena, 12 anos de idade. E o Danilo trouxe a Lorena para a igreja também, visitar. E eu conheci e ofereci para ela o quê? Um curso bíblico. E comecei a trabalhar com a Lorena também, e a gente ali junto. E ele foi sendo minha dupla também com a Lorena, dando ela o curso bíblico. E no final do curso bíblico, o que aconteceu? Ela falou: quero batizar também. E eu pensei: meu Deus, mais uma. Mais uma. Só que dessa vez não precisei de carta. A mãe assinou normal. Só que a mãe foi para o batismo da filha.
Nós não temos tanque batismal, era um grupo pequeno, fomos para a igreja mãe, e ela ficou lá no fundo da igreja. E o pastor geralmente chama a família para ir na frente, né, para ver o batismo, aquela coisa toda. Quem aqui é a mãe da Lorena? Luz, o nome dela. E ela levantou a mão. Vem aqui à frente para ver o batismo da sua filha. Nossa, se vocês tiverem ideia da cara que aquela mulher colocou. Não vou não, pastor. Aquele silêncio por meia hora na igreja. Tudo bem, o pastor foi, batizou, né? Fez aquela cara de paisagem, já conhece. Batizou a menina. Foi embora. E saímos juntos com a mãe. Que palhaçada é essa? Quem ele pensa que eu sou? O pastor, tá? Ainda bem que eu não era, né? Ainda. Era ele lá. Aí, nossa, entrou em silêncio, né? Bravo, muito bravo. E eu, meu Deus, o que fazer para alcançar essa mulher para Jesus? Já foi o filho, a filha, agora falta ela. E eu orando por ela. Um dia, estávamos na igreja lá, eu falei, a gente estava em construção, estava lá no domingo, às 11 da manhã, cavando, muita pedra, e aquele buraco lá, dentro do buraco lá, 1,20 m, para poder fazer a coluna. E Danilo chega, José Luiz, você sabe alguém que sabe pintar apartamento? E eu falei, conheço, o irmão Levi aqui, que era da igreja, ele trabalha com isso, pintura, pintor. Ele foi no Levi, levou o Levi em casa, né, conseguiu entrar na casa, lá para o serviço. Ele voltou. O que foi, Danilo? Eu conheço outra pessoa? Não, só conheço ele. Por quê? O irmão Levi não deu certo, não? Não, me achou muito caro o que ele comprou para pintar o apartamento. Isso foi mesmo. Aí o Espírito Santo me deu uma ideia. Danilo, pergunta à tua mãe se ela não quer que eu pinte de graça o apartamento. Eu não sou nenhum artista, mas aprendi. Ele foi em casa correndo, feliz. E voltou mais feliz ainda. Quase 2 metros de pulo de altura, de alegria. E falou empolgado, olha, ela aceitou de graça, né? Qualquer um, né? Até injeção o pessoal fala por aí, né? Por esse preço, qualquer um vai. Até o inimigo. Então assim, aí ele veio, eu fui. Então parei o serviço da igreja, porque agora o mais importante era o quê? Atender a mulher, salvar aquela mulher. Isso eram umas 11h30 mais ou menos, eu fui. Cheguei lá com medo, nem ousava levantar a cabeça. Cheguei lá, na porta, bom dia, ainda era bom dia, ela não me respondeu. E eu pensei, olha só, eu me de graça no apartamento, a mulher nem bom dia me dá, nem me responde, sem educação. Eu entrei, ainda percebi que as tomadas lá estavam com problemas, troquei todas e olhei o apartamento, mandei comprar tinta, no bairro mesmo, preparei a tinta, comecei a pintar, sozinho. E ali pensando, né? E ela calava, nem chegava perto de mim. Danilo, vai comprar lanche ali para ele. Eu, opa, já melhorou, né? Quando eu comprar lanche, aí já é bom. Ele foi lá comprar o lanche, eu comi e tal. E eu olhando para ela, cara feia. Por esse preço, um cara feio ainda. Mas eu lá, firme. Terminei tarde da noite, naquele apartamento. Tarde da noite. Cansado. De manhã na igreja, cavando ali, acabado. O dia todo ali no apartamento também. No final, eu saio, ela me acompanha. Ela falou, quanto foi? Brava. E eu, não foi nada não falei que era de graça. Não, dia quando foi? Eu, nada não. Aí eu pensei assim, aí o Espírito Santo me deu outra ideia. Tem um preço, disse para ela. Meu preço é que a senhora vá na igreja em tal dia. A mulher deu um pulo para trás, parecia uma praga. Não vou para essa igreja não gosto de crente, não sei o quê, e logo essa igreja de sábado. Meu preço é esse. Aí eu fiz uma pressãozinha psicológica. Trabalhei o dia todo aqui. Até a noite. Ajeitei as tomadas. Então ela ficou assim comovida e falou, tá bom, eu vou, para me livrar logo desse negócio aí. Tudo bem, falei a data, o horário. No dia ela foi. Que bênção. A gente feliz, a igreja, naquela recepção toda, a igreja humilde, só um quadradozinho lá, uns 30 pessoas, mas ela foi. E feliz,
a gente lá, né? E ela sentou, foi para a igreja de óculos escuros, quando ela não para casa de ninguém. Tudo bem, entrou, assistiu o culto, e no final tem aquela perguntinha básica, né, que a gente faz, né? E aí, gostou? Ela me respondeu assim: odiei essa igreja. Quase que eu falo, desculpa porque eu existo. Então ela foi embora. Eu trabalhava nesse tempo lá no centro mesmo da cidade, em Recife, e estava vindo de ônibus, e ela estava no ônibus que eu peguei. E a minha cadeira estava vaga porque Deus deixou do lado dela. E quando eu subo passo pela catraca, olho a cadeira vaga e avisto, eu faço o quê? Sentei do lado dela. Não é com cara de paisagem. Boa noite. Boa noite. Aí ela falou assim para mim: eu prefiro meus filhos na igreja do que no mundo, porque no mundo já está difícil. Eu sei mesmo. Eu comecei a entrar. Mas ela falou que não gostava de crente, não gosta de Bíblia. Não é para ela não. Aí, 50 minutos de ônibus, quando chegou já próximo de casa, eu insisti com ela para um curso bíblico. Sem compromisso, disse a ela. E ela: não gosto, não quer essas coisas, não quer fazer lavagem cerebral. Não. Tá bom, eu aceito. Aceitou. Ainda pelo apartamento, né, claro. Então ela aceitou. Primeiro estudo, a mulher não olhava para mim, ficou assim o tempo todo para a Bíblia. Meia hora. E eu tentava colocar ela no estudo dela. Segundo, mesma coisa. Segundo estudo, mesma coisa. Mas no terceiro estudo em diante, aí ela começou a conversar comigo já e perguntou assim para mim: você dança? Eu: como assim? Não, porque eu queria te convidar para você dançar, para sair comigo. Não, eu sou crente, entendeu? Mas diga a vocês, aquela mulher mudou toda a vida dela. Não bebia mais, não saía mais, não dançava mais, graças a Deus. E eu quero passar aqui para vocês, pode passar aí. E aqui está a foto dos 3 que estão até hoje na igreja. Amém. Batizados. Tem cargos na igreja e tudo. Eu digo para vocês que uma coisa que eu aprendi é isso que eu sigo de João capítulo 6. E deu certo. E nós precisamos pintar mais apartamentos para alcançar alguém para Jesus. Eu não sei o que você pode fazer para ajudar alguém e depois levar a palavra. Eu pintei apartamento, de graça. Mas o valor que Deus me deu foi mais do que o dinheiro que eu poderia receber. Foi estar os 3 na igreja firme hoje. Eu digo para vocês, use as suas habilidades, tanto habilidades humanas, talentos, como os dons espirituais que Deus te deu. Use os dois para a obra dele. Uma coisa é talento, outra coisa são dons. Mas todos têm algo, no talento como dons. E eu espero que em nome de Jesus essa igreja cumpra a sua missão. E pinte apartamento se for preciso. Nós estamos no mês de julho, já finalizando. Quem sabe há pessoas da igreja que pensam assim: mas eu não tenho muita habilidade para dar um curso bíblico. Não conheço muito a Bíblia. Eu falei para você, as pessoas não estão interessadas se você conhece muito a Bíblia ou não. Mas que você se interessa por elas. Mas eu quero perguntar antes de cantarmos: será que tem alguém nessa igreja que deseja ajudar a salvar uma pessoa ainda esse ano? Quero que fique em pé, quero orar com você. Somente aqueles que desejam ajudar a salvar alguém esse ano ainda. Não sei como, Deus sabe. Mas quem estiver disposto a fazer isso e ajudar alguém, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque os dons e talentos, ambos vieram do céu e são usados dentro e fora da igreja. Eu contei aqui meu testemunho, minha história. Ela foi bem sucedida porque eu pedi ao Senhor orientação. E eu te peço orientação sobre cada pessoa que ficou em pé agora. Aqueles que, quem sabe, se acham como tem um talento pequeno,
não se acham com grande talento para trabalhar com o Senhor. Mas Paulo, em 1 Coríntios 12, verso 21, diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos, esses são os mais necessários. Eu sei que o Senhor guia nossos passos, está ao nosso lado. Eu sei que pessoas irão aparecer para trabalharmos com elas, não só na questão espiritual da Bíblia, mas questão também física e emocional. Nos orienta e nos inspira com o Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria, saber o que falar. Quem sabe ficar calado, ouvir apenas, convidar. Usa cada um aqui de maneira especial, porque todos nós somos a mensagem. Em nome de Jesus, amém. Ainda continuamos em pé para cantar, tá? O pessoal do louvor pode vir os quatro.